ele está, na verdade, definindo aqui os elementos técnicos para a prática do Raja Yoga, como nós vimos na aula 49. E praticamente o processo se pauta em termos o desenvolvimento perceptivo dos sons, diferentes níveis sonoros de Nada Yoga ou de Laya Yoga. Se padronizou, se convencionou esses termos como sendo Raja Yoga, é facilitado através da concentração sonora. É importante entendermos que desde os primórdios dos primeiros sábios, yogis, místicos, rishis, manus, munis, todos esses grandes seres, eles eram conhecedores e codificaram esse conhecimento através de vibrações e frequências, através de energias codificadas, né? Toda a capacidade de desenvolvimento da consciência a níveis mais sutis, a níveis espirituais, ou essa elevação é facilitada através da concentração ou da meditação nos sons. Por isto, também a importância dos mantras, como nós vemos em diversas tradições, em diversas técnicas ou metodologias desse conhecimento antigo, como por exemplo no próprio Tantra, dizem que não há Tantra sem mantra. No próprio termo Tra, é quebrar, é romper, do Tan, que é essa união das duas energias para romper o condicionamento, em mantra também é o rompimento, é a quebra dos padrões condicionantes, aprisionantes da mente, mantra. O som é um elemento condutor para a liberação da consciência, para os padrões limitantes da mente. E isso ocorre por um fato simples, né? Primeiramente, ele coloca que a contemplação no centro entre as sobrancelhas sutilmente eleva a consciência, né? Para que se acesse essa faixa de frequência sonora mais elevada da consciência, não é a faixa de frequência sonora física, ouvida, percebida pelos ouvidos. Ele recomenda, portanto, e aqui está inclusive uma opinião dada pelo próprio Swatmarama, que se concentre o olhar entre as sobrancelhas. Existem muitas falas, muitas teorias sobre o desenvolvimento do Ajna Chakra. A simplicidade com que se encontra ou se desenvolva esta técnica é muito básica. Se você simplesmente conduz o olhar, conduz o foco da visão para o ponto entre as sobrancelhas, você já está trabalhando este processo de desenvolvimento do Ajna Chakra, do chakra frontal, consequentemente ativando a glândula pineal. Então, um exercício bem simples que podemos incluir aqui neste primeiro verso do 80 é que procure fixar a sua visão em uma imagem. Pode ser um quadro, uma fotografia, uma pintura, pode ser uma paisagem, pode ser qualquer objeto, claro, objetos que estejam também dentro de uma frequência sattva-guna, de bondade. Você não vai ficar observando, de repente, uma imagem que te incite agressividade, violência, né? Mas sim, de repente, uma imagem de uma flor, de um pôr do sol, de um animal, o que for. Mantendo os olhos abertos, você se concentra nessa imagem por alguns instantes, alguns segundos, fecha os olhos e leva o olhar entre as sobrancelhas. E tenta desenvolver, ou tenta trazer, nesse campo visual, que agora ele é interno, essa imagem que você concentrou a atenção por alguns instantes. Então essa é uma das formas de se desenvolver, de começar a trabalhar essa percepção mais sutil do olhar e trabalhando naturalmente esta atividade do Ajna Chakra. Por isso ele coloca a contemplação no centro entre as sobrancelhas, sutilmente eleva a consciência acima do estado de conteúdos mentais. Aqui se trata dos vrittis. Esses conteúdos mentais são então conteúdos que nós estamos trazendo e que estão condicionando o nosso padrão de percepção, tanto a percepção visual aqui como também a percepção sonora. Por isso ele coloca primeiramente de fixar o olhar. Ao fixar o olhar você vai perceber no campo visual, né, uma outra faixa de frequência, uma outra faixa de percepção visual. É nessa outra faixa, ou seja, acima dessa faixa frequencial física dos sons físicos, que está
esse som no qual o yogi vai se concentrar. Então não é um som físico, é um som interno, é um som que está no nível em que o olhar está se fixando agora entre as sobrancelhas, ou seja, estamos falando da frequência de sons, de frequências vibracionais que estão sendo produzidas no campo da pineal, no campo do Ajna Chakra, onde a cognição se reduz à sonora observação direta e límpida da experiência. Então, nós deixamos de experienciar essa interação dos sentidos com os objetos dos sentidos esses, os ouvidos, os olhos, a pele, a língua, o campo cognitivo inferior, que está ligado ao que nós conhecemos como Swayambhu Lingam, se refere ao corpo físico. E no corpo físico nós temos esses órgãos sensoriais físicos e que vai perceber apenas elementos físicos. Contemplar no centro, entre as sobrancelhas, estamos dizendo deixar as frequências, as percepções que estão ligadas apenas ao Swayambhu Lingam, que é o corpo físico, para acessarmos o Banan Lingam, que é um corpo mais sutil. E esse seria um corpo intermediário. Então nós temos o nível físico, temos um nível sutil, que é o Banan Lingam, para alcançarmos o Itara Lingam, que é o corpo causal ao processo energético do corpo. É um corpo físico, mas o corpo energético. Estaremos desenvolvendo toda essa consciência da serpente ou de Kundalini. E nesse caso, ou nesta frequência do corpo causal de Itara Lingam, é que nós vamos então acessar o Parabindo ou o Para-Nada, que é onde já não existem mais os vritis, não existem mais esses estímulos mentais, não existem mais esses padrões condicionantes do pensamento, da percepção. Porque muitas vezes, quando os yogis estão nesse processo de desenvolvimento, essa distinção entre o que é percepção física e o que é percepção interna ou espiritual, ela ainda está um pouco confusa, está ainda um pouco misturada. Somente quando a atenção, ou a consciência no caso, ela está atuando a partir do Itara Lingam, desse corpo causal, é que consegue perceber então essa diferença sutil entre os sons físicos e os sons da consciência, que é o nada, para nada. E ali já não existem mais então esses estímulos, esses padrões condicionantes da mente ou da consciência. A faixa de frequência ou a vibração que está a nossa consciência é que vai codificar o nosso cérebro também para determinadas faixas de frequência. Não é o contrário. Não é como se pensa, né, que eu vou ter que desenvolver power brain, né, um cérebro potente para poder avançar espiritualmente. Isso é uma armadilha. E a armadilha que Patanjali, inclusive, coloca como sendo um grande empecilho que pode tirar o yoga do seu processo, ou seja, acreditar que os elementos físicos do corpo é que são os principais fatores para o desenvolvimento da consciência espiritual. Não é isso. Para que o cérebro emane vibrações elevadas, né, é necessário que a consciência esteja elevada. E nesse primeiro verso ele está dando justamente isso, essa possibilidade de elevar a frequência e a vibração da consciência, ou seja, a energia vibracional da consciência, começa-se por levar a atenção entre as sobrancelhas. Não estaremos mais utilizando somente os sentidos físicos para a percepção sonora física, mas sim uma observação direta e límpida da experiência. Límpida porque não haverão mais esses padrões condicionantes que tentarão decodificar dentro de conceitos, dentro de crenças, dentro de medo ou de culpa, que são todos esses padrões que as religiões materialistas trabalham desde sempre. E religiões materialistas aqui é até uma redundância, porque toda religião é, na verdade, materialista. Mas aqui então se fala justamente de desenvolvimento dessa consciência que possibilita a percepção direta da experiência. Não perceber com os sentidos físicos do corpo físico, mas sim perceber a experiência diretamente com este Itara Lingam, o corpo causal que está concentrado no Ajna Chakra, no chakra frontal. É basicamente isso que ele está nos dando aqui como um processo simples
para o desenvolvimento desse Raja Yoga. E aí, então, no 81, ele vai dizer justamente isso, de que essa elevada absorção sonora conduz à contemplação pura da consciência. Então, primeiro